Bem, pessoal, então, dando seguimento aqui, vamos ver o que diz o artigo 3º, que nada mais é do que uma redação nova do antigo artigo 16 da Lei 4898, que era a lei antiga do abuso. Olha só o artigo 3º da nova lei. Os crimes previstos nesta lei são de ação pública incondicionada. Parágrafo 1º. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Parágrafo 2º. A ação privada subsidiária será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Então, percebam aí a questão do artigo 16 da antiga. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nessa lei, será admitida a ação privada. O órgão do Ministério Público, porém, poderá aditar a queixa, repudiada e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, não há, como eu disse, nenhuma novidade e motivo para toda aquela celeuma, etc. Não é isso? Muito bem. Seguindo, a gente tem aí alguns aspectos processuais importantes. O artigo 39 da lei diz o quê? Vamos ver. Aplicam-se ao processo e ao julgamento dos delitos previstos nesta lei, no que couber, as disposições do Decreto-Lei 3689 de 41, o CPP, e da Lei 9.099 de 95. Percebam. O crime de abuso de autoridade é um crime funcional. Nós vimos isso a partir do caput do artigo 1º. E em sendo ele funcional, evidentemente que nós temos que seguir o rito da ação penal para prática de crimes funcionais, disposto lá no artigo 513 e seguintes do Código de Processo Penal. A gente vai chegar lá, só adiantando. Mas a competência, de quem é a competência? A competência varia, ou como diz o Matuto, varia conforme a qualidade da vítima? Via de regra, não, a gente vai ver. Via de regra, a disposição geral é a do CPP, como o 39 diz, então não há qualquer critério diferenciador. Mas se o agente público responsável pelo abuso de autoridade é um agente federal, isso faz diferença? Se a vítima é um servidor público federal no exercício da função, faz diferença? Se a vítima é um índio, por exemplo, tem um detalhezinho aí que é muito importante. E o abuso de autoridade praticado pelo militar? Não é verdade? Com toda a modificação que houve lá no CPP militar. Como compatibilizar isso com a nova lei do abuso? É isso que a gente vai verificar aqui nos próximos slides. Vejam. Via de regra, os crimes de abuso de autoridade serão julgados no lugar em que se consumar a infração, ou no caso da tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução, usando aí o artigo 70 do CPP. Se nós estivermos diante de um agente público federal que no exercício da função ou valendo-se de suas prerrogativas pratique qualquer conduta, qualquer das condutas criminalizadas, a competência será, como regra geral, da Justiça Federal, tal como já previa a súmula número 254 do
TFR, cujo teor ainda é seguido por muitos autores, ok? Que a gente vai nessa linha. Se o fato não tem qualquer relação com o exercício das prerrogativas do cargo, não tem dificuldade. É justiça estadual. Se, porém, nós estivermos diante do caso de crime de abuso praticado por agente que possua vínculo com o Estado ou município, nós teremos a priori a competência estadual. Como eu disse, via de regra, a qualidade da vítima não delimita a competência, mas deve ser lembrado o teor da súmula 147 do STJ, segundo o qual compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Não obstante isso, temos uma hipótese em que a competência será da Justiça Estadual, levando-se em conta exatamente o ofendido, ainda que o autor do fato seja agente público federal. Trata-se da hipótese do índio ser a vítima. Diz lá a súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Beleza. E os crimes praticados pelos militares? Uma leitura apressada da súmula 172 do STJ, que diz: compete à Justiça Comum processar e julgar por crime de abuso de autoridade militar, ainda que praticado em serviço, parece não deixar dúvidas de que, a depender do tipo de militar, a Justiça Federal ou Estadual julgará o caso. Ocorre que a Lei 13.491 de 2017 conferiu nova redação ao artigo 9º, inciso 2º do Código Penal Militar, de modo que, desde então, é crime militar e, portanto, competência daquela justiça especializada, não só os tipos especificados na legislação militar, mas também os previstos na legislação penal ordinária. Isso é importantíssimo. O artigo 9 vocês precisam dar uma olhada, porque ele faz essa diferenciação. Quando está no exercício da função, é crime militar, desde que ele traz lá as condicionantes. Tá bom? Então, vejam lá o artigo 9º, porque ele traz uma série de incisos que aponta para quando ocorre crime militar, ainda que no exercício da função. Beleza? Muito bem. Rito aplicável, já falei para vocês, aqui não é pacífico, tá bom? Pelo que eu vi, assim, como eu disse, temos poucos livros, do Renato ainda não recebi, nem do René, mas eu e o Rogério Sanches, a gente segue a linha de que se aplica o 513 porque o abuso de autoridade é um crime funcional. Olha só. Os crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito, a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação que façam presumir a existência do delito ou com declaração fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas. 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou a queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Essa é a grande diferença do rito dos crimes funcionais. Você tem, assim como na ação de improbidade, uma notificação prévia. Esta notificação, inclusive, conforme o entendimento sumulado, ela é dispensável se nós estivermos diante de uma situação em que a denúncia vem acompanhada de inquérito policial ou de um PIC, desde que haja um procedimento investigatório prévio, tá bom? Mas, seguindo, parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado,
ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar. 515. No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor. Parágrafo único. A resposta poderá ser instruída com documentos e justificações. 516. O juiz rejeitará a queixa ou denúncia em despacho fundamentado, se convencido pela resposta do acusado ou do seu defensor da inexistência do crime ou da improcedência. Recebida a denúncia ou a queixa, será o acusado citado na forma estabelecida no capítulo 1 do título 10 do livro 1. 518. Na instrução criminal e demais termos do processo, observar-se-á o disposto nos capítulos 1 e 3, título 1 deste livro. Muito bem. E aí a súmula 330 do STJ, que fala, como eu já adiantei, que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do CPP na ação penal instruída por inquérito policial. Tranquilo? E aí, meus amigos, a gente chega a uma constatação objetiva. Se você tem um gerente de banco tirando dinheiro lá da sua aplicação financeira, você vai querer que ele continue cuidando do seu dinheiro e do dinheiro dos outros correntistas? Não. Se você tem um agente público praticando abuso de autoridade, ou que praticou um abuso de autoridade, comprovado, com elementos seguros, firmes, é razoável manter esse sujeito no exercício do cargo? Não. Em alguns casos, seria até a prisão a forma mais idônea, né? Mas com a lei anticrime aí, a gente vai falar disso depois, se der tempo, houve essa modificação dos requisitos da prisão preventiva para que se demonstre no decreto prisional o perigo do agente. Só que o perigo, a periculosidade, e aí a gente defende isso aí, tanto eu como o Gilberto lá no livro da Lei Anticrime, a periculosidade tem uma dupla perspectiva. A perspectiva da soltura do agente em si mesmo, a periculosidade para a sociedade, não necessariamente é o perigo de violência, dele ser uma pessoa violenta, isso não tem nada a ver. É proibir, inibir a sua reiteração e também que a sua liberdade traz risco ao próprio bem jurídico tutelado. Esse é o sentido que garante a efetividade da legislação. Porque, do contrário, você tem uma norma inconstitucional, já que diversos dispositivos, diversos crimes que são não cruentos, não violentos, não sanguinários, não estariam mais possíveis de ver a prisão decretada dos seus autores. Porque qual é o perigo, por exemplo, que um desses grandes empresários ou um desses grandes agentes públicos envolvidos na Lava Jato tinham pessoas finas, sofisticadas, frequentavam os melhores restaurantes, a mais alta classe social do país, sequer tinham porte de arma, antecedentes, mas a conduta deles era extremamente perigosa para o bem jurídico que eles prezavam, que era a probidade administrativa. Livres, eles eram agentes extremamente danosos e perigosos para o bem jurídico. Então a gente tem que abrir esse horizonte, fazer essa interpretação sob pena do dispositivo ser inconstitucional, porque você vai dizer que
autores de crimes não violentos não podem ser presos preventivamente, ainda que haja necessidade de fazer cessar a atividade criminosa. Tá bom? E aí, quem pratica abuso de autoridade, o afastamento é medida de rigor. Tem até um precedente do STJ que segue mais ou menos essa linha do que eu defendo, né? Não fala especificamente sobre abuso, mas a necessidade de afastamento quando você se vale da prerrogativa funcional. Olha só. Na hipótese, parece-me consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação a manutenção de medida cautelar imposta, a qual foi estabelecida de maneira suficiente aos fins visados, para a garantia da ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte firmado sobre o tema, no sentido de que a medida cautelar de afastamento do cargo mostra-se adequada e proporcional, quando o agente se vale da função pública para a prática de delitos, tornando a medida imprescindível para a garantia da ordem pública ante o fundado receio de reiteração delitiva. Beleza? Então, a gente vai nessa linha. E aí os efeitos da condenação pelo crime de abuso de autoridade, que é outra coisa que deixa muito claro que não há por que temer. Vejam, a lei é até complacente, diria eu. Porque ela diz, olha, comprovado que você praticou aqui o crime de abuso de autoridade para prejudicar, beneficiar, né? Ou por mero capricho pessoal, transitou em julgado, você não vai perder o seu cargo. Olha que legal. Você não perde o cargo. É preciso que você pratique um novo crime de abuso de autoridade, que transite em julgado novamente, para que você perca o cargo. Aí, meu amigo, você dizer que isso gera temor, que deve gerar temor, você tem a segunda chance de praticar o mesmo crime. Então, não há por que ter medo. Aliás, no regime da lei anterior, era possível decretar a perda do cargo na condenação quando o juiz motivasse concretamente a necessidade da medida, o que não acontece aqui. Vamos ver. Olha lá o artigo 4º da nova lei. São efeitos da condenação. Inciso 1º. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Inciso 2º. A inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública, pelo período de 1 a 5 anos. Inciso 3º. A perda do cargo, do mandato ou da função pública. Parágrafo único. Os efeitos previstos nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo ser declarados motivadamente na sentença. Vejam o que dizia aqui o artigo 6º da lei antiga, tá bom? Parágrafo 4º. As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma e cumulativamente. Então, é um novo regime, ele é muito mais benéfico. Disso eu não tenho a menor dúvida. Agora, mais uma vez, ser a favor do instituto do abuso de autoridade não significa dizer que a nova lei do abuso é boa, necessariamente não. Ela tem vícios de inconstitucionalidade flagrantes. Existem situações que reclamam pelo menos uma interpretação conforme
para que não se aplique na literalidade, porque de fato vai trazer alguns constrangimentos, algumas inibições à atuação das autoridades. E é sobre isso que nós vamos tratar no próximo bloco, tá bom? Um grande abraço, espero que estejam gostando.